A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Aqui estamos nós, aqui no frio Kentucky, não é? Aqui no norte dos Estados Unidos, e estamos muito gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, não é? Como família, mas acima de tudo, de poder estar com você nesta manhã para lermos a palavra de Deus. E desta maneira, hoje nós estaremos lendo o livro de Salmos, o capítulo 41. Este salmo de Davi, não é? E que é muito lindo e que, tenho certeza, vai falar ao nosso coração. Amém? Se você está preparado, então, abra sua Bíblia, não é? Ou esteja ouvindo. Abramos então e falaremos sobre o capítulo 41 do livro de Salmos, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele? E perecerá o seu nome. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontoa maldade, em saindo para fora, é disso que falam. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto contava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós temos um salmo muito tocante, muito sincero de coração, daquilo que Davi estava passando na sua vida. Davi, ele confessa neste salmo que ele havia pecado contra o Senhor, e no meio disso tudo, nessa sua recuperação, diante do perdão de Deus, Davi, ele é atingido por uma chaga, por uma enfermidade. A Bíblia não diz aonde ela estava localizada, entretanto, essa chaga, esta doença, esta enfermidade que o abateu, que o deixou de cama, que não permitia que ele pudesse fazer as suas rotinas como rei. E por isso a Bíblia nos diz de que as pessoas começaram a falar contra ele, dizendo, murmurar, desejar mal contra o servo do Senhor. E quando eu leio este salmo, meus queridos irmãos, nós podemos ver o coração de Davi, como ele se encontra, porque até mesmo as pessoas que estavam junto dele, até mesmo aqueles que se diziam amigos dele, na hora da sua decaída, na hora de que ele estava, não é, numa situação como essa, na hora da sua enfermidade, na hora da sua fraqueza, na hora em que ele está necessitando de uma mão amiga para poder dizer para ele: meu filho, meu irmão, meu amigo, eu estou aqui contigo. Davi, ele não encontra ninguém. Irmãos, e não é diferente das nossas vidas. Talvez você, como eu, já tenhamos passado por uma necessidade ou por um problema assim.
Se nós lembrarmos a vida de Jó, nós vamos lembrar que aconteceu a mesma coisa com ele. As pessoas vinham ter com ele como vinham ter com Davi, mas não era para orar, para abençoar, para poder dizer para ele, olha, dar uma palavra de ânimo, levanta-te, você vai sair dessa, você vai sair com vitória deste problema. Muito pelo contrário, as pessoas queriam, estavam, como nós dizemos, enfiando a faca por trás, tentando tirar proveito dessas situações, tirar talvez proveito político daquilo que estava acontecendo no reinado, porque Davi não estava ali naquele momento pronto ou estivesse em boa saúde para poder fazer, guerrear, tomar as suas decisões normais como um rei. E Davi, ele se mostra neste salmo entristecido, ele se mostra atingido, ele vem mesmo e ele coloca, dizendo até o meu próprio amigo íntimo, ou seja, não eram as pessoas que estavam lá fora, eram pessoas que estavam dentro do palácio, pessoas que frequentavam junto com ele, pessoas que talvez o haviam aconselhado, orado com ele antes, guerreado com ele antes, e agora Davi, por causa desta sua posição, porque ele já não estava mais no auge, porque ele talvez não estava naqueles dias de vitória que ele estava antes. A Bíblia fala que ele se sentia na sua pele, na sua carne, não somente o problema da enfermidade, mas o peso do seu pecado. E por causa disso, as pessoas estavam tentando tirar proveito daquela situação. Entretanto, meus queridos e amados irmãos, eu encontro aqui que Davi, neste momento, quando ele não pode recorrer a ninguém, quando ele não pode recorrer talvez à sua família, quando seus próprios filhos estavam se levantando contra ele, eu vejo aqui em Davi, e não somente neste salmo, mas em tantos os outros demais, que Davi, quando ele chega num estado, ele chega numa situação, ele chega em que a sua alma está deprimida, que a sua alma está angustiada, que a sua alma está de uma maneira que ele não aguenta. Nós não vemos Davi se desesperando e Davi indo talvez, fazer uma besteira, fazendo algo que, mas não, ou abandonando a Deus, ou simplesmente dando as costas a Deus e disse, sabe de uma coisa? Deus não está ligando para mim, deixa eu fazer o que eu quiser. Não, de maneira alguma. Nós vamos ver Davi sempre em todos os momentos, dizendo para ele mesmo, quando ele não tinha ninguém ao seu redor para dizer, olha Davi, eu estou contigo, levanta-te, vamos em frente, anima-te. Davi, ele fazia isso com ele próprio. Davi, ele olhava para ele mesmo, ele olhava para a sua alma, ele olhava para a sua circunstância que ele estava passando e ele dizia, ó alma minha, alegra-te no Senhor, ó alma minha, saiba que Deus, o meu Deus, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu rochedo, Ele é a minha força, Ele é aquele que coloca os meus pés sobre uma rocha. Oh, irmãos, quantas vezes Davi, rodeado de inimigos ou rodeados de amigos que verdadeiramente não estavam buscando o melhor para ele, ele tinha que estar diante de Deus e dizer, alma minha, olha para teu Redentor, olha para o Deus da tua salvação, olha para a rocha que é maior do que eu, olha para aquele que pode te dar sustento. E ele termina, quando ele termina este salmo, ele diz, depois de falar tudo aquilo quanto as pessoas estavam fazendo contra ele, no período em que ele estava mais necessitado, no período em que ele estava necessitando de uma mão estendida para ele, a Bíblia nos fala, ele diz no versículo 12, quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade
e me puseste diante da tua face para sempre. E aí, irmãos, eu vejo que na hora em que nós chegarmos e estivermos num período como este que Davi ele passou, e eu quero dizer para vocês que todos nós, durante a nossa jornada cristã da nossa vida, nós vamos nos deparar, talvez, em vários dias, em vários momentos, em várias semanas, da mesma maneira como Davi, ele se deparou. Eu já passei por isso, talvez você já tenha passado por isso, mas nesta hora, o que é que o salmista nos ensina? Que nós devemos ter um coração sincero diante do Senhor. É nesta hora que nós devemos descobrir a nossa vida diante dele. É neste momento que nós devemos dizer: Senhor, olha para mim, olha para dentro do meu coração. É nesta hora que nós vamos dizer: olha, Senhor, eu não quero saber do exterior, eu não quero saber o que é que eu estou vestindo, o que é que eu estou calçando, o que é que eu estou, com que carro eu estou dirigindo, aonde é que eu estou morando. Senhor, olha para o meu coração, olha para dentro de mim, porque quando nosso Deus ele olha para nós, ele não vai ver, não é? Ele não vê primeiro o nosso exterior. Não foi isso que Deus falou para Samuel? Samuel, não atentes para o exterior deste jovem, filho de Jessé. Olha, eu olho para dentro do coração, e por isso, para resguardar-se de ter a vontade de Deus, a beneficência de Deus, a graça de Deus sobre sua vida, Davi ele entendia que ao chegar-se junto deste Deus, ele tinha que vir com um coração sincero diante dele, livre de qualquer tipo de hipocrisia, qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de engano, e descobrir o seu coração diante do seu Deus e dizer: Senhor, olha o que estes estão fazendo. É verdade, ele não estava se desculpando, dizendo: ó Senhor, cobre o meu pecado. Não, ele sabia o que ele havia feito, ele sabia a sua situação, ele sabia o seu estado. Entretanto, é neste momento em que nós nos encontramos, seja no alto, seja no baixo, nós devemos fazer como o salmista Davi nos deixou aqui: o Senhor me sustenta na minha sinceridade. E por isso, ele diz o quê? E me puseste diante da tua face para sempre. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Que eu não sei qual é o momento em que você está passando. Talvez você esteja como Davi, clamando a Deus, disse: Senhor, estende alguém, envie um amigo, envie alguém que possa estender a sua mão para me levantar. Entretanto, se você está rodeado de pessoas neste dia que não conseguem estender a sua mão sem estar dando palavras nem motivações erradas para a sua vida, coloque a sinceridade do seu coração em ação e coloque-se, derrame-se diante daquele que conhece as nossas vidas e que tem as nossas vidas na palma das suas mãos, e você saberá, assim como Davi, aquele momento passou, aquela tristeza passou, aquele pecado foi perdoado, aquela angústia foi embora, aleluia. Os seus inimigos ficaram derrotados, os seus filhos, os seus familiares, aqueles soldados ou generais que estavam ao seu lado, eles passaram, mas Davi continuou no seu caminho em sinceridade diante do Senhor, e ele pôde triunfar em todas as coisas até o dia de ele poder fechar os seus olhinhos aqui na terra e ser recebido na glória pelo nosso Pai Celestial. Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente neste dia, e que Deus guarde você e a sua família para a glória do nome de Jesus. Amém.